Seminário de Metodologia Científica, referente ao módulo de Metodologia de Pesquisa Científica. Grupo composto por Alana Cucoloto, Fernanda Mello, Kaique Oliveira, Luan Brasil, Naila Oliveira e Vinícius Medeiros. O estudo de caso pode ser definido como uma exploração de um sistema delimitado ou de um caso obtido por meio de uma detalhada coleta de dados envolvendo múltiplas fontes de informações. É um estudo aprofundado de uma unidade, grupo ou indivíduo em sua complexidade e em seu dinamismo próprio, fornecendo informações relevantes para a tomada de decisão. Classificação. Podemos classificar os estudos de casos em dois tipos: os estudos de casos formais, utilizados por pesquisadores para descrever, analisar e entender determinados fenômenos, e os estudos de casos informais, apropriados para a prática clínica, quando se deseja analisar ou descrever uma situação particular, identificar problemas em determinados campos, observar mudanças e explorar as causas. Características. O estudo de caso caracteriza-se como o estudo profundo de um objeto, de maneira a permitir amplo e detalhado conhecimento sobre o mesmo, o que seria praticamente impossível através de outros métodos de investigação. Os autores caracterizam o estudo de caso como um meio de organizar dados e reunir informações tão numerosas e detalhadas quanto possível a respeito do objeto de estudo, de maneira a preservar seu caráter unitário. Alguns autores colocam que o estudo de caso é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente. Dessa forma, esse estudo orienta a reflexão sobre uma cena, evento ou situação, produzindo uma análise crítica que leva o pesquisador à tomada de decisões ou a proposições de ações transformadoras. Alguns autores ainda colocam e ressaltam que a situação a ser estudada não pode ser isolada do seu contexto, pois o estudo de caso ele deve ser realizado com vistas a promover uma análise do contexto e dos processos envolvidos no fenômeno em estudo, considerando-se que o interesse do pesquisador deve ser com respeito à relação fenômeno-contexto. Alguns autores também citam que o estudo de caso como possivelmente o mais relevante dos tipos de pesquisa qualitativa. Refere à possibilidade de utilização desse estudo na pesquisa quantitativa, embora o considere pouco adequada a quantificação das informações. Fundamentos do estudo de caso. Para assegurar a condição de cientificidade do estudo de caso, é fundamental considerar vários aspectos que podem constituir pontos frágeis. Merecem particular atenção a seleção dos casos, a coleta e o registro de dados, sua análise e a interpretação, bem como o planejamento e o preparo do pesquisador. Esses estudos são análises que incorporam várias perspectivas simultaneamente. A coleta de dados, as questões de pesquisa e as unidades de análise não podem seguir um padrão fixo, como acontece na pesquisa experimental. É necessário que os estudos de caso não se limitem a descrições, por mais completas que sejam, mas que sejam orientados por hipóteses, apoiados em conceitos, e que a coleta de dados seja dirigida por um esquema teórico. No estudo de caso, ao contrário da pesquisa experimental, não há controle das variáveis. O que se quer deliberadamente é estudar o fenômeno em seu caráter unitário, dentro de seu contexto, e a investigação está pautada em várias fontes de evidências presentes nesse contexto. Na estratégia deste tipo de estudo, fatores que escaparam ao controle rigoroso da pesquisa experimental podem ser considerados e analisados. Roteiro instrucional prático. Para iniciar um estudo de caso, seja a área qual for, é necessário construir um manual de orientação, com o objetivo de instruir o profissional ou aluno quanto aos aspectos mais importantes relacionados ao referido caso, incentivar a reflexão acerca dos resultados encontrados e fornecer uma sequência para a apresentação do estudo de caso e a elaboração do relatório. No nosso entender, trata-se de roteiro para a elaboração do estudo de caso com a finalidade de guiar o profissional. O roteiro instrucional elaborado
está constituído de alguns tópicos. Primeiro tópico, questões norteadoras. Como o próprio nome diz, as questões norteadoras irão nortear o estudo de caso. Em geral, usamos as seguintes questões: que, quem, como, porquê e qual. Segundo tópico, identificação. Essa fase é muito importante para o desenvolvimento do estudo de caso. Consiste na fase de coleta de informações, que deve ser realizada utilizando-se várias fontes de informação: entrevista, observação, exame físico, prontuário do paciente, familiares, entre outros. O objetivo é investigar com profundidade a pessoa ou local em estudo. Terceiro tópico, resumo dos problemas ou alterações identificadas. Essa fase consiste em analisar e categorizar os dados para o levantamento de problemas. Corresponde ao momento em que os dados são agrupados para caracterizar e definir determinado problema. 4 item. Fundamentação teórica. Nesse momento, é fundamental o aprofundamento da temática escolhida, procurando buscar informações que justifiquem as alterações ou problemas identificados. Dessa forma, procuramos, embasados na literatura, responder como e por que a presente situação. Quinto tópico, alternativas ou propostas. A quinta etapa corresponde em buscar na literatura as estratégias ou alternativas existentes para a resolução dos problemas identificados. É importante entender e descrever essas alternativas de forma a identificar a melhor proposta para o problema identificado e ajudar na tomada de decisões. Sexto tópico, ações implementadas ou recomendadas. Essa etapa consiste em descrever a alternativa escolhida para reverter ou amenizar os problemas identificados, justificando o porquê da escolha. Caso a alternativa ou proposta escolhida seja colocada em prática, é importante acompanhar a evolução, registrando as mudanças. Sétimo e último tópico, discussão. Corresponde à apresentação e discussão do estudo de caso com outros profissionais. Essa etapa tem por objetivo envolver os profissionais no caso estudado, incentivar um processo de pensamento e julgamento, levantando discussões que irão determinar outras propostas e troca de experiências, resultando em um processo de decisão e avaliação. É fundamental a elaboração de um relatório, descrevendo todas as etapas anteriores. Aplicações. Há, no mínimo, 5 aplicações diferentes. A primeira é explicar os vínculos causais em intervenções da vida real que são complexas demais para as estratégias experimentais ou aquelas utilizadas em levantamentos. Uma segunda aplicação é descrever uma intervenção e o contexto na vida real em que ela ocorre. Em terceiro lugar, os estudos de caso podem ilustrar certos tópicos dentro de uma avaliação, outra vez de um modo descritivo, mesmo de uma perspectiva jornalística. A quarta aplicação é que a estratégia de estudo de caso pode ser utilizada para explorar aquelas situações nas quais a intervenção que está sendo avaliada não apresenta um conjunto simples e claro de resultados. Em quinto lugar, o estudo de caso ele pode ser uma meta-avaliação, o estudo de um estudo de avaliação. Qualquer que seja a aplicação, um tema constante é que os patrocinadores do programa, no lugar apenas dos pesquisadores, podem representar um papel proeminente ao se definirem as questões da avaliação e nas categorias de dados relevantes. Foi selecionado pelo grupo 2 exemplos de estudos de caso. O primeiro são comunidades locais, saúde e os objetivos de desenvolvimento sustentável. O caso de Ribeirão das Neves, Brasil. Esse é o primeiro estudo na qual selecionamos e que fala um pouco sobre a saúde íntegra no desenvolvimento sustentável da população. O segundo exemplo também é um estudo de caso, seguindo a temática do grupo, e vai analisar a perda de voz após cirurgia no ombro, né? E é um tema um pouco mais fechado do que o primeiro exemplo dado pelo grupo.